Olá, este é mais um episódio do UERN-TV Rural. Aqui abordamos assuntos variados sobre o meio agrícola do nosso estado. No episódio de hoje, vamos conferir. Fenômenos climáticos como El Niño e Laninha influenciam diretamente o regime de chuvas e a temperatura. Esses efeitos afetam o ritmo da produção agrícola. Na zona rural de Upanema, no sítio Boágua, produtores apostam na silagem para garantir alimentos ao rebanho durante a seca. As variações do clima, influenciadas por fenômenos como El Niño e Laninha, podem reduzir colheitas e alterar o ritmo da produção agrícola. Vamos entender melhor esses impactos na reportagem de Joyce Sarmento e Aldo Júnior. A atividade agrícola é composta por diversos fatores, que juntos possibilitam colheitas e bons resultados na criação. Dentre estes fatores, o clima tem influência direta, do início ao fim dos processos, desde etapas de planejamento até as práticas no meio rural. A agricultura é uma prática que visa transformar a energia solar em alimentos. E para isso, para a energia solar ser aproveitada e transformada em alimento, nós precisamos da água. É necessário que quem trabalha na área de ciências agrárias tenha esse conhecimento. Não só na área de ciências agrárias, em todas as ciências. Hoje a meteorologia ela está presente em todos os momentos. Então não podemos mais desvincular o tempo e o clima da vida humana, da vida dos animais e da vida dos vegetais. Se você vai fazer o seu projeto de plantio de melão, de mangueiras, de caju, você tem que ter uma ideia do recurso hídrico que você tem. Senão você dá prejuízo na seta. Os fenômenos climáticos são agentes que combinam massas de ar, ventos e deslocamento, o que gera consequências na quantidade de chuvas, temperaturas e umidade. Entre eles, fenômenos que acontecem no Oceano Pacífico, através da troca de calor entre o ar e as águas, têm relação direta com o clima do Brasil. Quando essas temperaturas dessa água aqui se comportam com valores acima da média, acima de 0,5 graus Celsius, a gente diz que a gente tem um fenômeno de El Niño. Então, até 0,5 ela é considerada como neutro, o Pacífico está neutro. Quando passa de 0,5 é que nós temos El Niño. Ou então, quando essas águas se resfriam abaixo de menos 0,5, a gente tem o fenômeno de Laninha. Aí quando isso acontece de maneira moderada ou forte, quando essa diferença de temperatura entre o ocorrido e a média vai de 1 a 1,4, que será moderada, ou acima de 1,5, que passa a ser forte, então, normalmente, quando o fenômeno é moderado ou forte, eles causam muitos problemas sobre o globo terrestre, desorganizam o globo terrestre de uma maneira geral, em termos de clima. Onde era para chover, não chove, onde era para ser quente, fica frio, onde era para ser frio, fica quente. Dá uma verdadeira cambalhota nas condições climáticas do globo. El Niño e Laninha são frequentemente apontados como grandes fatores que influenciam nos índices pluviométricos. O conhecimento acerca desses fenômenos não é recente, mas os estudos continuam. A história surge quando pescadores daquela região na costa do Chile, do Peru, começaram a perceber um aquecimento da água no final do ano, em que dificultava a pescaria. Eles não conseguiam pescar porque os peixes mergulhavam para as camadas mais profundas e dificultava a pesca. Então surgiu aí um problema que a ciência teria que explicar. Os pesquisadores, como esse maior aquecimento acontece no final do ano, próximo ao Natal, eles deram o nome de um menino em espanhol, El Niño, né, para caracterizar o aquecimento das águas do Pacífico. Mas depois eles verificaram que em outros anos acontecia o contrário. As águas do Pacífico esfriam abaixo da média e isso é bom para a pesca. Os peixes sobem e ficam na camada superficial da água do oceano, facilitando a pescaria. Como eles já haviam chamado de águas quentes ao menino, El Niño, passaram a chamar
a fase fria do aquecimento do Pacífico de Laninha. Esses dois termos vêm sendo discutidos na mídia e na pesquisa até hoje, né? Para o próximo ano, a perspectiva é positiva. Hoje, a previsão é de que nós teremos um final de ano com Laninha fraca. E ela atinge o seu pico em dezembro e janeiro. Se ela não esfriar mais a partir de dezembro e janeiro, daí para frente a tendência dela é diminuir e desaparecer lá em torno da metade do ano, entre maio e junho do ano seguinte. E normalmente quando nós temos um fenômeno desse de Laninha, que ela vai ser uma Laninha esperada fraca, né? Entre 0,5 e 0,9 graus Celsius de variação da temperatura do Pacífico, os efeitos não são muito acentuados. Ou seja, pode haver interferência na chuva do Nordeste? Pode. Como? Para melhor ou para pior? Para melhor. Laninha sempre é um sinal que anima os agricultores, os produtores, as pessoas que vivem da agricultura aqui no Nordeste. Se é Laninha, é uma esperança. E mesmo com as notáveis influências destes fenômenos em todo o cenário climático, é importante considerar também outros pontos. Nessa situação, analisa-se como está um fenômeno no Atlântico, no Oceano Atlântico, que é o denominado dipolo do Atlântico. E uma situação, uma configuração favorável nessa circunstância seria que o Atlântico Sul, digamos assim, esteja numa condição de temperaturas com anomalias positivas maior do que o Atlântico Norte. Isso aí é uma consideração favorável, fazendo com que o nosso principal fenômeno de chuva, provocador de chuva aqui no setor norte e nordeste, que é a zona de convergência, ela consiga no seu período ter o seu posicionamento mais ao sul, geralmente em torno de 4 graus. Mas falando de outros fenômenos que ocorrem aqui no Nordeste, que provocam chuva, temos, por exemplo, os sistemas de leste, que atua basicamente desde Natal até Salvador, no centro-leste, e aí dependendo também de sua intensidade, como ocorre nos períodos de junho e julho, ele adentrar no continente e trazerem chuvas aqui no alto oeste, bem como até mesmo na parte central do Ceará. Temos vórtice ciclônico de ar superior, que atua de dezembro a março. E aí são fenômenos de altos níveis que podem provocar a sua curvatura, trazer a chuva em várias regiões. Temos ainda outro sistema bastante comum agora, a partir do mês de dezembro, com o início do verão para o hemisfério sul, que são as linhas de estabilidades, formadas geralmente no final da tarde, devido o direcionamento de umidade para o continente e através da convecção livre serem, digamos assim, estruturadas e formadas no setor norte. Então, temos esses vários fenômenos que, dependendo do seu período, vão contribuir de forma favorável dentro do período chuvoso da nossa região. Em uma estação meteorológica, observação constante e estudos são responsáveis pelas previsões. Aqui nós temos um saldo radiômetro que nos fornece a saldo de radiação solar. Esse saldo de radiação solar, dentro do estudo de balanço de energia, será particionado para os outros componentes, tipo fluxo calor no solo, calor latente e calor sensível. Temos uma radiação global, basicamente englobando a parte da radiação no espectro visível e um pouco da infravermelha. Tem a pressão atmosférica, um anemômetro sônico, que dá a velocidade do vento na horizontal, bem como também composta a sua direção, o vento a 10 metros medido para fins meteorológicos e a precipitação, que coleta os dados de chuva, né, que totaliza seus totais diários e acumulamos para verificar os totais mensais. As pesquisas relacionadas ao clima são importantes para entender os fenômenos e analisar as formas de um melhor aproveitamento ou redução de danos na produção, a depender das condições existentes naquele ano. Hoje as previsões estão muito precisas, né? Hoje as tecnologias, as novas tecnologias, já dispõem de estações meteorológicas. Você instala a estação meteorológica dentro do seu próprio plantio. E aí você vai controlar a temperatura, umidade, pressão, vento, quantidade de radiação solar, que são os principais elementos meteorológicos que são utilizados na agricultura e que as plantas precisam que esses dados sejam monitorados a fim de você consiga ter uma boa produção agrícola.
Garantir alimento para o rebanho durante a seca é um desafio no sertão. E é aí que entra a silagem, uma técnica que ajuda muitos produtores no interior do estado. Esse método é uma alternativa eficiente para armazenar e manter a qualidade da alimentação dos animais durante todo o ano. Vamos conhecer esse processo na reportagem de Carlos Pereira e Aldo Júnior. No campo, cada detalhe faz a diferença. Entre a fartura e a escassez, é aqui que entra a silagem, um alimento que garante segurança para o rebanho durante todo o ano. A silagem é uma forragem e serve como uma espécie de ração. Ela é preservada através de um processo de fermentação, e o objetivo é converter os açúcares da planta em ácido lático, o que diminui a ação de micro-organismos que deterioram as plantas, garantindo a conservação dos nutrientes por um longo período. Tem um período de colher, a gente às vezes guarda ela assim, um exemplo, faz o silho, que a gente chama de silho, né? Cobre, passa uns dias, tem a fermentação, assim que colhe, tem gente que gosta de assim que colhe, tem gente que espera ela ficar mais uns dias para fermentar. No sítio Boágua, em Upanema, o plantio para a produção de silagem é feito no espaço de 8 hectares. O processo de irrigação é feito através de bombas que puxam a água da barragem Umari, que abastece a região. Cada hectare rende aproximadamente 30 toneladas, o que dá por volta de 1.000 sacas entre 25 e 30 quilos por período de colheita. Primeiramente, um preparo de solo muito bom. Em seguida, a gente fazer que ela faça uma boa germinação. E aí seguimos. A gente tem entre 75 dias e 80 dias para colher. E a gente tem que fazer um bom manejo para controlar pragas, várias pragas que vêm para atrapalhar um pouco. A gente tem que fazer um bom manejo para ter uma boa produção. Até mesmo o corte pode impactar na qualidade do produto. Tem máquina que corta a silagem de uma qualidade boa, tem máquina que corta numa qualidade ruim. Aí então, na hora que você vai ensacar, se a máquina não tiver cortado numa qualidade boa, ela fura o saco e no meio do transporte ela às vezes arruina, porque ela tem que ser bem fechada. Se ela não ficar bem fechada, ela fica azeda, que a gente chama aqui azeda. Sabe? Ela fura o saco, entra ar e aquele ar estraga a ração por dentro. As silagens de milho e sorgo são as mais procuradas para a alimentação animal. A de milho é a mais nutritiva e a de sorgo mais resistente à seca. Em tempos de estiagem, elas são as preferidas por unirem boa conservação e valor nutricional. Tem essa diferença do milho por sorgo, que às vezes a gente, quando você colhe, faz a silagem do milho 100% milho, com todo o grão, aí já se torna bem melhor do que o sorgo por conta disso aí, que tem muito milho, já a demanda de nutrientes é melhor. E o sorgo tem o índice dele lá de proteína, mas é diferente do milho, por isso que tem muita gente que opta o milho. Tem a questão seguinte, quando a gente faz uma produção boa de espiga, a gente vende, geralmente a gente vende o milho de primeira e fica só o milho de segunda na forragem, né? A gente faz a silagem com aquele milho menor. Ele vai diminuir a quantidade de grão na silagem, mas fica uma silagem boa ainda. Mas tem cliente que prefere 100% milho, não quer com pouco milho, porque vai perder nutrientes, vai proteína na silagem, né? Diminui o grão, diminui principalmente para vaca leiteira, né? Em regiões aqui, como a Paraíba, o pessoal prefere o milho do que o sorgo, porque principalmente para vaca leiteira, o milho tem mais proteína, é bem melhor a proteína do milho quanto ao sorgo, né? Aí se torna maior a procura de silagem de milho. De sorgo, devido ao inverno ser pequeno, aí o sorgo também está sendo uma procura boa porque é mais barato um pouco do que a silagem de milho e a procura se torna igual num ano desse crítico, né? Segundo relatórios da Imparne, a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, até agosto de 2025 choveu 486 milímetros na região, representando uma queda de aproximadamente 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados mais de 600 milímetros. Com isso, a procura pela ração aumentou, já que os produtores de animais tiveram redução na quantidade e qualidade do pasto. É um ano de procura, enorme a procura, porque ano anterior, 2024,
teve uma boa venda, mas não igual a 2025. A procura é muito grande, porque ninguém conseguiu armazenar, né? A silagem do período chuvoso, ninguém conseguiu. Aí se torna uma quantidade pequena, aí a procura é muito grande. Com o aumento de demanda, o valor de mercado do produto fica mais valorizado. O mercado está muito bom esse ano. O ano anterior não ficou estável, um valor estável. Esse ano, devido à procura grande, melhorou muito mesmo o valor, né? Porque ano anterior choveu bastante, o inverno foi bom. Aí todo mundo tinha silagem, aí não conseguimos. A produção era boa, mas não era, mas os valores não estavam igual esse ano. O programa de hoje fica por aqui. Nossos episódios são semanais e trazem sempre assuntos ligados ao campo. Para ter acesso a este e a outros conteúdos, nos acompanhe através do nosso Instagram, @UERNTV, e também no nosso canal do YouTube. Vejo vocês na próxima semana.